Boa noite, família Demolei Paranaense. Estamos começando o 6º episódio do GPS Podcast. Nessa edição, nesse episódio, vamos receber duas pessoas que você provavelmente já conhece, nossos mestres conselheiros estaduais, João Mota e Fernando Klosowski, para conversar com a gente um pouquinho sobre a condição do grau iniciático. Qual é a finalidade desse período, o que um Demolei iniciático deve fazer, o que ele deve procurar aprender e, claro, que a gente não pode deixar de fora desse bate-papo a importante função de todo o grau Demolei em relação ao seu iniciático, ao membro do capítulo que é recém-iniciado. Bom, eu espero que você goste da nossa conversa, já coloque aqui nos comentários da transmissão. Lembrando que o nosso GPS Podcast estará disponível tanto no YouTube quanto no Spotify, e você pode acompanhar também os cortes tanto pelo YouTube quanto pelo nosso Instagram ao longo das próximas semanas. Se você gostou também do horário dessa transmissão, já deixa o seu curtir aqui para a gente saber que esse é o horário que a gente vai continuar transmitindo o GPS Podcast, ok? Então, eu vou pedir para o João Mota, nosso querido mestre conselheiro estadual, falar um pouquinho para a gente sobre como foi a experiência dele como iniciático do capítulo. Uma boa noite, família Demolei Paranaense. Boa noite, Daniel, aqui, nosso host. Boa noite também à equipe de assessoria de comunicação do Gabinete Estadual que está presente aqui, nos ajudando nos bastidores, nossos irmãos Natan Dias e Eduardo França. Peço desculpas aí se tiver um cachorro latindo no fundo, são coisas da vida, não dá para controlar. Bom, a minha vivência como iniciático começou há um certo tempo atrás, no ano de 2016, iniciei no dia 21 de maio, e é até engraçado a condição e a forma como eu entrei, porque eu tinha 12 anos, e sempre tem aquelas piadinhas com os iniciáticos, né? Aquela coisa de iniciático lava-prato, aquela coisa toda, e me explicaram ali no salão que em breve eu me tornaria grau Demolei, e na minha cabeça eu ia me tornar grau Demolei já no sábado seguinte à minha iniciação. Então eu cheguei lá no sábado achando que eu ia ser grau Demolei e tal, e na verdade eu descobri que tinha um longo período de aprendizado, e para mim foi muito frutífero. Eu fiquei cerca aí de 4 meses e 20 dias, mais ou menos, no grau iniciático. Pude aprender bastante com os meus irmãos na época, com os nossos mestres conselheiros ali, que eu iniciei numa fase de transição do capítulo. Nos ensinaram bastante, meu capítulo se preocupou muito em passar conhecimento para a gente entender o que a gente estava inserido, né? Lá a gente tinha um costume também de fazer uma prova no capítulo, né, de conhecimentos gerais para os meninos que iniciaram terem um motivo para estudar e colocarem esse conhecimento à prova. Então me recordo com muito carinho que eu até tinha preparado um materialzinho que eu emprestei para o irmão, acabei perdendo, queria muito encontrar esse material hoje para estudar. Então a minha condição como iniciático ali foi a que eu acredito que deve ser para todo mundo, foi muito divertida, descobrimento de um mundo novo. Visitei vários capítulos aqui da minha região e principalmente aprendi bastante, o pessoal me ensinou muito lá no meu capítulo. E você lembra, Mota, qual que era sua principal dificuldade ou dúvida dentro do capítulo nessa época? Minha principal dificuldade, na verdade, era me sentir inserido, porque eu iniciei com 12 anos, então eu era muito jovem, e o pessoal do capítulo era bem mais velho, sabe? Era uma faixa etária ali de 18, 19 anos, mais ou menos. Então tem uma conversa diferente, mas eu me esforcei bastante, meus pais me incentivaram muito a continuar participando, então tinha churrasco lá, tava toda a galera mais velha, tava eu de 12 anos e tinha um outro irmão, Daniel, que iniciou comigo, que também tinha 12 anos, que era o meu casca de bala ali. Então, minha principal dificuldade no começo mesmo foi me ver parte, né? Porque é um pessoal mais velho, a gente sabe que nessa idade o único círculo social que a gente geralmente tem ou é a escola, ou é a igreja, ou algum esporte, é sempre com pessoas da nossa idade. Então foi um grande desafio ali, mas sem muitas ressalvas também para essa época. Interessante, né? Começou uma trajetória bem cedo, bem mais cedo do que eu acho que boa parte dos membros, né? 12 anos é aí o piso, né? Então, realmente
bem interessante. Eu não sabia que você tinha iniciado tão cedo, porque explica muita coisa, na verdade. Fernando, sua vez, como foi a sua iniciação? Então, boa noite a todos, boa noite, Daniel, nosso mediador nesse podcast, nossa Secretaria de Comunicação que aqui está presente, nosso mestre conselheiro estadual que está aqui presente conosco nesse podcast, também a toda a família Demolei Paranaense que está assistindo. Uma boa noite. Enfim, diferente do Mota, não tenho nenhum cachorro latindo, mas a minha experiência como grau iniciático, né, eu iniciei em 2018, ali em setembro, mais ou menos, estou quase completando 6 anos de ordem de iniciação, né. Eu vi bastante a minha trajetória como grau iniciático como um grau de aprendizagem, né. Eu não sabia de nada, não conhecia ninguém, eu iniciei caí bem de paraquedas no meu capítulo, então eu não conhecia literalmente ninguém quando iniciei, fui fazendo amizades aos poucos, fui entendendo aos poucos também o que era a Ordem de Demolei, porque apesar de a minha família ter a condição já de ser próximo à maçonaria, eu já ter ouvido falar do que era a Ordem de Demolei, ter uma noção de quem era Jacques Demolei, eu não sabia de nada da Ordem de Demolei, não sabia como funcionava a sua sistemática, os seus cargos e tudo mais, então eu fui aprendendo ali na raça mesmo, assim que eu iniciei, e eu não senti nenhuma dificuldade no meio disso tudo, na verdade, porque o meu capítulo foi bem receptivo. Ali, mesmo enquanto iniciático, eu fui... eles me deixaram responsável como vice-presidente de uma comissão do meu capítulo, e naquela época funcionava bem. Eu acabei desenvolvendo já uma noção administrativa nessa época, fazendo... eu participava da comissão de eventos, então eu ajudava ali o mestre conselheiro que tinha me iniciado, né, da gestão que eu tinha iniciado, a organizar alguns eventos e tudo mais, e aquilo ali já me agregou bastante, porque eu tinha que falar com o pessoal do capítulo, e eu me lembro que quando eu era iniciático eu não perdia nenhuma atividade do capítulo, e até a primeira atividade que eu participei, como filantropia mesmo, foi uma distribuição de abraço grátis que teve no centro da minha cidade. Aquilo ali eu já fiz questão de fazer algum cartaz, alguma coisa assim, fiz à mão mesmo na época, anunciando abraço grátis, fiz para cada um, pendurar no seu pescoço. Aquilo ali eu já ganhei uma moralzinha com o pessoal do meu capítulo e já conquistei algumas amizades, mas eu me lembro que por ser, de certa forma, meio inocente com a Ordem de Demolei, tudo era muito, muito gostoso, ainda com certeza continua sendo, mas era muito gostoso assim você ter aquela experiência pela primeira vez, ter aquele reconhecimento, porque você, como grau iniciático, não espero muito de você às vezes, e você está lá fazendo alguma coisa, se sentindo útil, né, dentro do seu capítulo. E a minha experiência como grau iniciático foi mais ou menos isso. Acho que uma coisa interessante que eu notei nos dois é que os dois entraram no capítulo e seja o Mota por conta da diferença de idade, seja você, Fernando, por de fato não conhecer nenhum membro, se sentiram ali, sentiram que um pouco foi de dificuldade foi realmente se enturmar, né? Se encaixar, encontrar ali um espaço. E, Fer, você falou também sobre a questão da participação, de você sempre participar de todas as atividades. Você acredita que o fato de você continuar, de persistir, indo no capítulo, mesmo apesar da dificuldade, apesar de ainda não se sentir tão inserido, foi importante para que você depois pudesse fazer as amizades que você ainda não tinha? Ah, com certeza. Quando eu falo que eu não conheço ninguém, eu não conheci ninguém do meu capítulo, eu não conheci ninguém literalmente. Eu fui conhecer meu padrinho de ordem, que trabalhava com meu pai, no dia da minha sindicância, né? E eu me lembro, nas minhas primeiras reuniões ali, nas 3 primeiras que eu continuava na mesma situação de não conhecer ninguém, de estar lá sentado, fazendo cargo e pensar, será que eu vou estar aqui no domingo que vem? Será que eu vou querer estar aqui? Mas daí chegava o domingo que vem, eu pensava, não, eu tenho que continuar, eu tenho que dar mais uma chance, eu vou fazer amizades e tudo mais, e foi muito
persistência, acho que da teimosia, eu não desistir daquilo, né? Porque eu sei que em qualquer outro lugar, quando a gente muda de escola, por exemplo, naquela época eu ainda estava na escola, a gente muda de escola, a gente tem que passar por aquilo vários dias até a gente poder conhecer alguém, se tornar amigo e se sentir inserido. E naquela época eu passei por algo parecido na minha vida, na minha fase escolar, e pensei na mesma coisa do capítulo. Então, em toda reunião eu fazia questão de ir, em toda atividade eu fazia questão de ir também. Além do mais, que era algo que era um tempo livre que eu tinha na minha vida, assim, que eu tenho até hoje, né? E não, em vez de ficar em casa fazendo nada, eu gostaria muito mais de estar ali com a rapaziada, estar ali fazendo alguma coisa, porque era algo legal. Eu saía de casa, eu era mais novo, 14 anos, sempre fui meio caseiro, então era legal estar ali um momento fora, estar um momento ali com o pessoal fazendo alguma coisa. Então, bastante dessa persistência que eu tive ajudou, sim, a fazer amizades, porque bem como aquela questão de eu não faltar em nada, né? Sempre estar com 100% de presença em todas as atividades, seja reunião ordinária, extraordinária ou filantrópico, entretenimento, também chamou a atenção dos demoleis da época ali e ajudou bastante a escriturar algumas amizades, né? Eu acho isso muito interessante. Mota, eu acho que para você também foi muito importante a questão da participação, de ir para o capítulo mesmo tendo essa disparidade de idade, né? Você mesmo comentou que sua família foi fundamental para te incentivar a continuar indo mesmo tendo essa questão, né? Às vezes esse empecilho. Mas, mudando de saco para mala, sem sair do assunto, entretanto, a minha pergunta é a seguinte: muita gente, quando entra, e eu falo isso por mim, pela minha própria experiência, sente que o grau iniciático te coloca numa situação de uma certa inferioridade em relação ao grau Demolay. Você acha que essa é uma noção que tem a raiz aonde? Porque a gente sabe que, na verdade, não é assim. Mas da onde que você acha que parte essa sensação e como a gente poderia combater ela dentro do nosso capítulo? Olha, eu acredito que a situação do grau iniciático se sentir inferior, ou então, vendo por outra ótica, o grau Demolay se sentir superior, na verdade, eu imagino que em algum dia alguém foi grau iniciático e foi zoado, e daí ele quis replicar isso e se tornou um ciclo vicioso, porque a gente vê em muitos capítulos, não consigo explicar diretamente onde inicia-se esse comportamento, mas eu acredito, pelo menos, que é uma questão ali de fazer uma piadinha, de querer brincar e tal, por saber mais que o outro, né? E eu acredito que é uma ideia totalmente errada, é uma ideia que tem que ser abolida. É muito difícil a gente chegar no capítulo e a gente vê que não tem alguma piada, não tem alguma brincadeira com o iniciático, né? É claro que existem brincadeiras saudáveis, mas uma coisa que o grau Demolay do capítulo tem que entender, o menino que recebe a cerimônia de iniciação ao grau Demolay, é que ele tem que servir ao seu irmão próximo, né? Servir ao grau iniciático. Não estou falando que ele tem que ir lá levar o copo d'água para o iniciático, toma aqui, meu iniciático, mas compreender que o iniciático está numa fase que ele está passando por uma jornada de conhecimento, que aquilo ali é um mundo novo para ele. E que a gente, como demoleios mais experientes, a gente tem que proporcionar o melhor ambiente para os irmãos que estão entrando, para eles se sentirem à vontade, para eles terem aquela vontade de continuar participando, porque certamente já deve ter acontecido em muitos lugares, um iniciático entra, é malhado pela galera, é zoado, a galera fala do iniciático, manda o cara para o final da fila toda vez, o cara é sempre o último. Na verdade, não é assim que funciona, né? Eu tenho que qualquer conhecimento a mais que a gente recebe, qualquer posição que a gente acaba recebendo também a possibilidade de ocupar, a gente tem que servir cada vez mais, não o contrário. Então, acredito que esse é o pensamento que deve ser aplicado nos capítulos e que é uma filosofia interessante. Porque o iniciático ali, ele é zoado porque ele não sabe, só que a culpa nem é dele não saber, né? A culpa é do tempo mesmo, que não foi completo ainda para ele conseguir ter acesso ao conhecimento.
Esse é um período muito interessante, porque é como se você descobrisse um mundo novo e tivesse que descobrir ele todo. Então, de certa maneira, você inferiorizar um iniciático, eu imagino que seja a mesma coisa de você inferiorizar um bebê. Eu acho que, pela analogia, é como se você fizesse isso, né? E não faz o menor sentido alguém maduro fazer algo desse tipo, né? Então, pressupondo-se que um grau Demolay já deveria ter algum tipo de noção maior da realidade, realmente tratar essas duas coisas, esses dois graus, numa ótica de hierarquia, talvez não seja a forma mais interessante de ver o mundo, né? De ver a ordem Demolay. E considerando também, Fernando, que a gente está falando de alguém que está aprendendo coisas novas e que logo adiante tem ali algumas provações pelas quais passar para poder vir a se tornar grau Demolay, muita gente, muitos iniciáticos ficam muito nervosos com relação a todas as provas, né, os exames que precisam ser feitos, e isso acaba, né, criando ali uma certa pressão em cima dele. Como que foi para você vivenciar isso? Você ficou nervoso? O que você sempre fez em relação aos irmãos que você percebe que estão ali um pouco mais tensos em relação a essas provas? Eu acho que esse seria um tema interessante também de você comentar. Então, no meu caso, quando chegou na época de eu apresentar meu exame, né? Eu me lembro que eu, na verdade, fui meio que pego de surpresa, assim, porque falaram que eu ia apresentar meu exame, assim, tipo, dali a 2 semanas. Só que acabou dando errado e tal, e eu apresentei depois de uns 3 meses, no ano seguinte e tal. Mas, para mim, no meu caso, foi muito tranquilo. Porque uma coisa que eu tive, até o pessoal da época que eu iniciei aí do meu capítulo vai ficar feliz com o que eu vou falar, mas é verdade, não tinha essa certa pressão, assim, eu me senti bastante respeitado enquanto iniciático. Então, não me sentia nervoso até no exame de proficiência. No exame, eu não me senti nervoso. Eu até me senti bem acolhido para fazer. Então, para mim foi tranquilo estudar tudo aquilo, né, e poder apresentar quando chegou o momento. Mas, na minha gestão, por exemplo, quando eu fui mestre conselheiro, teve alguns irmãos que ficaram bastante nervosos, e não porque, diferente da minha época, a gente zoava o pessoal na minha gestão. Muito pelo contrário, a gente era bastante acolhedor, só que era uma condição dos meninos mesmo, né? E teve até meninos que, pela primeira vez, eu vi isso, pela primeira vez reprovaram nos exames. Né? E mesmo assim, eu acho que quando foi a primeira tentativa deles, eu posso ter tranquilizado demais, falando que era muito de boa, né? Mas na segunda vez, e eles mesmo assim ficaram nervosos e tudo mais, mas não levaram muito a sério. E daí na segunda vez, eu de volta falei, é uma coisa séria, mas é tranquilo, né? Ninguém tá aqui para te julgar, você pode tentar quantas vezes você quiser. Então, essa questão do nervosismo para passar nos exames varia muito com essas duas coisas, né? De capítulo para capítulo e de irmão para irmão, que está ali para apresentar. Então, esse tópico que a gente acabou de tocar ali, né, de zoar, de oprimir o iniciático por ser iniciático, com certeza em um capítulo em que o menino se sente um pouco inferiorizado por estar na condição de ter acabado de iniciar, ele pode se sentir mais nervoso, né? Porque ele acredita realmente que ele pode ser um pouco inferior e tudo mais. Então, isso até é uma recomendação e um incentivo para que esses costumes sejam perdidos, porque acaba, às vezes, prejudicando o menino nos seus próprios deveres enquanto Demolay do grau iniciático, né? E já a variação de menino para menino é o caso ali dos membros do capítulo, não só do mestre conselheiro, não só dos conselheiros, mas de todos, e perceberem o jeitinho que o menino não é, conversar com ele, falar que é um negócio sério, mas que é algo tranquilo, que ele não precisa se cobrar em excesso, mas que ele precisa garantir que ele passe. Então é muito uma questão de realidade para realidade, né?
Existem pessoas que têm mais facilidade de lidar com esse tipo de coisa do que outras, né? Mais seguras para se expor, né? Para ali em público falar alguma coisa. Então, realmente, depende, né? Mas a gente sente que é uma problemática que muitas vezes pega muita gente de surpresa, porque principalmente quem tem facilidade, né? E a pessoa fica meio sem saber o que fazer. Mota, como foi aí a tua experiência no caso? Você ficou nervoso ou não? Então, enquanto o Fernandinho falava, eu trazia na memória, e na verdade hoje eu vejo que o meu exame foi feito de uma maneira completamente errada, né? Não foi como manda o nosso ritual, foi em um momento antes da reunião do capítulo, com somente a diretoria ali na sala. Então, foi mais tranquilo, só que também era uma pressão maior. Pelo menos ali eu vi que, analisando os dois contextos, né? Entre um exame convencional e o exame que me foi imposto na época, não sei por qual razão, se era um costume ser feito naquela época desse jeito, ou o que aconteceu, eu preferia ter apresentado da maneira convencional, mas graças a Deus eu me preparei muito bem. Eu estudei, eu fiquei muito tranquilo, eu tinha noção do que tinha que ser feito. Foi a primeira vez que eu me coloquei nessa situação e deu tudo certo, graças a Deus, não tive nenhum medo, mas dentro do capítulo já vi, sim, também alguns meninos acabarem sendo reprovados e passarem por algumas situações embaraçosas, mas a gente sempre deu o mesmo conselho para o pessoal, né? Se você estudar, fizer bem feito, com certeza você vai ser reconhecido, né? O seu exame e seus irmãos vão ser favoráveis. Perfeito. Ainda sobre a condição de grau iniciático, a gente sabe que tem prerrogativas diferentes. Por exemplo, uma pessoa, um membro que não tem tanto acesso a certas votações, a participação em muitas coisas do capítulo. E qual seria a razão dessa diferença, dessa diferenciação? Já que a Ordem de Molay prega que todas as pessoas são iguais, que todos merecem os mesmos direitos, como, por exemplo, os nossos 3 baluartes, que todas as pessoas devem ter liberdade civil, liberdade religiosa, liberdade intelectual. Por que tratar de maneira diferente os membros da Ordem de Molay? Quem gostaria de começar respondendo essa? Vai lá, Fer. Então, eu acho que essa diferença, principalmente com o grau iniciático, né? Uma porque é um tópico que a gente já falou, que é um grau de aprendizagem. Assim, ele acabou de entrar na ordem, ou se ele já está há mais tempo nessa condição, ele não adquiriu, não passou pelo exame que a gente acabou de falar, para poder exercer as funções de um demolei, né? Não tem todo aquele conhecimento ali. E o outro, que geralmente, porque o menino acabou de entrar do capítulo, né? Então, ele ainda tem que entender como todas as atividades do capítulo estão funcionando, como são os irmãos para ele poder votar, como ele precisa, além de fazer tudo para chegar ao grau de Molay, ele precisa entender como funciona tudo aquilo ali para poder também se candidatar e poder votar, né? Então, eu acho que o primeiro motivo, no caso, é isso. E o outro também é uma questão, acho que de requisitos mesmo, né? Porque o próprio grau de Molay, se ele não tem uma certa frequência e tudo mais, não está em dia com a tesouraria ali e tudo mais, ele não consegue votar, né? E se você parar para pensar, o grau iniciático não atinge todos os requisitos, que é ali os 50% de presença nos últimos 6 meses. Ele acabou de iniciar, né? Então, ele tem todos os direitos iguais, mas ele tem requisitos a serem cumpridos, né? Então, acho que é esse o motivo do qual, porque ele ainda não pode votar ali nas pautas mais sérias, mas ele pode começar a construir a sua ajuda ali, tijolinho por tijolinho, até poder atingir essa condição. Interessante isso que você falou a respeito da legislação. É uma coisa que a gente não para pensar, né? Mas se nós formos ler o texto da lei, né, o texto frio da nossa legislação, é exatamente isso. Realmente,
O Demolei recém-iniciado, aquele que está ali no caminho para os seus exames, ele não cumpre os requisitos que um grau Demolei precisa cumprir para ter ali direito àquilo que um grau iniciático não pode ter, justamente por não ter condições, né? Seria impossível de acordo com a nossa lei, né? É realmente engraçado porque isso assim, desvincula quase que totalmente a ideia de separar as pessoas por graus. Na verdade, não, a lei é uma coisa só, mas o fato é que alguém que é do grau iniciático não pode, né? não jamais irá atingir aqueles requisitos, né? Muito interessante isso, Fer. Eu não tinha parado para pensar até hoje. Imagino que a maior parte dos nossos telespectadores também não. E você, Mota, que tem a comentar? Eu concordo muito com o Fer no que ele disse, e eu enxergo que a condição do grau iniciático, que ele não poder participar das votações, é justamente por ser um momento que ele está aprendendo, né? Que ele tá passando por um processo de estar inserido na Ordem Demolei, e a gente ter a plena confiança que ele é um membro permanente da nossa fraternidade, a partir da iniciação ao grau Demolei, né? A gente tem essa ciência também que, ritualisticamente falando, se a gente for analisar de maneira muito fria, o membro completo da Ordem Demolei, né? O membro permanente é aquele que é membro iniciado no grau Demolei. Então, eu enxergo como sendo também esse período de aprendizado, de adaptação do menino, ao qual ele ainda não pode participar das decisões, não pode participar de eleições também, justamente por estar nesse período de compreender como funciona e, é claro, colocar o seu conhecimento à prova para, enfim, poder receber esses direitos, né? Bom, eu acho que a gente comentou bastante coisa sobre essa fase da vida, né, da jornada Demolei, né, a qual terão muitas outras ainda. A gente sabe que depois do grau iniciático, tudo bem, veio o grau Demolei, que são os 2 graus originais, mas ainda existem outros, né? O grau de nobre cavaleiro, nós também temos aí o grau do ébano, e com a cavalaria se abrem todas as possibilidades para outras cerimônias, né? Cerimônias do nobre rito. E, enfim, eu acho que todos têm uma grande jornada pela frente, e o grau iniciático é o primeiro deles. Se a gente for parar para pensar em como se constroem pirâmides, a gente precisa começar pela base para poder chegar até o topo, né? E se o topo é ali, digamos assim, entre aspas, o cadência, né? Uma das cerimônias do nobre rito, é preciso receber todas as anteriores até chegar à última. E para a gente poder se encaminhar para o fim, gostaria de pedir para vocês dois darem um conselho ou conselhos que vocês acham importantes para o Demolei que está no começo da sua jornada. O que vocês diriam? Se não para alguém específico nesse momento, o que vocês teriam dito para vocês mesmos lá no começo, se pudessem encontrar com o Fernando e o João iniciáticos em seus capítulos, o que vocês diriam para eles? Pode começar, Mota, se quiser. Olha, eu diria para todo mundo que é iniciático, ou até para o João Motinha, iniciático lá do passado, tenha calma, jovem, vá com calma, aproveite cada momento que você tem em determinada cerimônia, determinado ensinamento, e efetivamente se preocupe em estudar, mas também se preocupe em aprender e servir aos seus irmãos, né? Eu fiquei 5 anos no grau Demolei até me tornar nobre cavaleiro, então foi uma longa jornada, e às vezes até hoje eu vejo que tem coisas que eu não reparei no grau Demolei ou que foi falta de estudar lá atrás. Então o conselho que eu dou para quem é iniciático pare, se prepare e perceba também o conhecimento que tem no seu grau que você está. Aproveite cada fase, sabe? Não viva o hoje pensando no amanhã. Então, aproveite a Ordem Demolei em si, porque as coisas vão acontecer. A Ordem Demolei, ela é a organização que mais escancara para a gente, na nossa cara, o tempo. A gente tem tempo para fazer tudo. Então, vai chegar um momento que você vai receber um ébano, vai receber um cadência,
Então, foque em estar no seu capítulo, em dominar o que você tem na mão hoje, né? Seja a ritualística ali do seu capítulo, a ritualística do seu priorado, e vá com calma, porque as coisas sempre acontecem no tempo que tem que acontecer, e é sempre bom quando acontecerem a gente estar preparado, né? Então, é isso que eu diria. Perfeito. Fernando, com você a palavra. Eu acho que eu falaria para qualquer iniciático e para mim mesmo 2 palavras que seria calma e persistência, né? Calma, primeiramente, porque a gente não pode se afobar em ficar pensando só no futuro, tem que viver o presente ali, que nem o Mota falou, estudar o que tiver para estudar do seu presente e tentar absorver o quanto mais possível de conhecimento da realidade que nos encontramos. E a persistência, porque é um negócio que eu sempre digo, os capítulos aí que eu visito vão lembrar dessa frase que eu falo na Palavra Bem da Ordem, que eu acho que a Ordem Molay é um amor muito bem correspondido. Mas eu acho que essa correspondência desse amor vem também com a nossa persistência, né? Porque a gente tem que ir lá e acreditar que a gente vai ser inseridos, tem que ir lá e acreditar que a gente faz parte daquilo, até de fato fazer parte e você não saber misturar onde, não saber entender onde começou esse sentimento de, onde terminou esse sentimento de, nossa, eu estou sendo inserido, e onde começou o sentimento de eu faço parte desse capítulo, entendeu? Então, acho que seriam essas 2 palavras que eu falaria para mim mesmo, para qualquer iniciático. Aproveite o presente e seja persistente. Bom, muito obrigado, Mota, Fernando, pelo seu conhecimento, pela participação de vocês. São duas figuras centrais na Ordem Demolay Paranaense atualmente, e eu acredito que a contribuição de vocês vai fazer a diferença para muitos demolays que hoje ocupam o grau iniciático. Espero que você tenha gostado, que tenha aproveitado esse bate-papo. Coloque aqui nos comentários o que você achou. Lembrando que a gravação ficará disponível tanto no Spotify quanto no nosso YouTube, aqui no canal. E a gente sempre libera os cortes. Então, dê uma olhada nos cortes para você relembrar os assuntos. Compartilhe nas suas redes sociais e mande em especial para aquele demolay iniciático que está aí no seu capítulo e que às vezes não teve acesso a esse conteúdo. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço demais a sua audiência. E é isso, pessoal. Até mais, até o próximo episódio. Boa noite.